E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um dia de live da parte de software aí. O Fê vai dar mais um show aí pra gente sobre software. Vai ser bem esclarecedor aí para bastante gente. Antes disso, vamos vendo aí se o áudio tá bom, se vocês estão escutando bem, né? Para nós estarmos acertando aí um pouquinho mais essa nossa transmissão. Boa noite, Fê. Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite, Gabi. Pessoal do Boa chat, se noite. puder digitar se o volume tá ok, vocês me escutam bem? O volume nunca vai estar muito bom, né, com o Fê falando. Mas vai dar para todo mundo ouvir aí. O Fê vai se esforçar aí no berro. E aí, Gabi, o som tá bom? Tá bom, pra mim tá bom. Legal. Ó, o Sandro Antunes já deu like. Então, pessoal aí, se vocês gostarem, dá um like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal para quem ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para ajudar aí a sempre você tá chegando a informação para vocês mais rápido, né? Que assim que a gente entra em live aparece lá a notificação para vocês. Então ajuda aí vocês verem quando a gente coloca novidades aí, né, no canal, tá bom? Hoje, como eu já disse, vai ser mais uma live da parte de software. Tá? A sexta vai ser outra live da parte de software aí, com temas bem bacanas aí, esclarecedores para o pessoal aí entender de verdade o que fazer aí durante o dia a dia, tá? O que vocês já fazem muitas vezes, só que ainda não entendem também, né? É importante nós entendermos o funcionamento, o porquê de cada coisa, que aí vocês vão estar tendo um nível técnico aí cada vez mais alto, né, galera? É isso aí. Hoje a aula é um pouquinho mais densa, né? Preparei um conteúdo um pouquinho mais enxuto aí de informação. É muito importante, pelo menos para mim, quando eu tive acesso a esses conteúdos, a essas informações, eu comecei a enxergar toda a parte de software com muita mais clareza. Então eu sou aquela pessoa que não basta saber fazer. Então eu quero entender como que funciona, como que aquilo se comporta, como aquilo surgiu. Então eu sempre procuro a raiz mesmo do problema para entender numa futura oportunidade eu saber o que está acontecendo e saber corrigir. Porque senão a gente vira replicador de soluções, né? Ah, a gente sabe resolver tal solução. Então a gente só vai conseguir resolver aquela mesma solução quando aparecer o mesmo aparelho com o mesmo defeito. Então a gente vira replicadores de consertos, né? A gente vai consertar sempre aquele mesmo defeito. Então, se a gente saber como funciona, como o aparelho se comunica com diversas partes do software, a gente consegue trabalhar de forma mais livre, né? A gente consegue ter nossos próprios procedimentos, sem ter que ficar repetindo o procedimento daquele cara do YouTube todos os dias. Então, a gente começa a trabalhar com mais liberdade. E eu acho que isso aí é essencial para quem quer seguir nessa área, pelo menos como especialização. Beleza? É igual, por exemplo, teve um amigo que me perguntou aí, né, ontem, não sei nem se ele está assistindo, né, mas não vou expor ninguém, ele me perguntou ontem como é que fazia para fazer o downgrade do A10S, né, da Samsung. E como o pessoal está acostumado a sempre replicar aí o que vê nos vídeos, o que repetir as soluções, acaba aí fugindo um pouco do conhecimento do pessoal, né? E a maioria das pessoas não sabem que a Samsung também tem bootloader, tá? E muitas vezes é necessário aí desbloquear o bootloader para fazer algum trabalho. Tá? O A10S é um dos aparelhos que é necessário fazer isso, né? E isso tudo depende do processador em si. E as partes de segurança estão em volta do processador ali, né? O Fê vai pegar bem legal aí nesse ponto hoje. É isso aí. O pessoal já entrou na live, vamos ver como que tá aqui. Bom, acho que a galerinha já entrou, já deixaram like aí, já ativaram aí já viraram inscritos do canal. Então acho que dá para começar
o assunto de hoje. É isso aí. Acho que a hora que você quiser começar, Fê, pode começar. Beleza. Quando você só compartilhar a tela que a gente já. Beleza. Bom, como o Daniel já falou, né? A nossa próxima aula, hoje é quarta, né? Nossa próxima aula era sexta-feira, a nossa aula encerramento aí da semana do software, tá? E novamente, peço para que vocês tirem as dúvidas. Hoje vai ser um dia que eu acredito que vai ter menos dúvidas, porque é um material que vocês vão ter que levar mais tempo para digerir essas informações, porque realmente é um assunto um pouquinho mais enxuto de informação, então vocês vão precisar, de forma mais complexa, entender tudo isso aqui. Mas eu peço que vocês deixem de lado todos esses bloqueios que você tem referente a software e se permitam a entender novos assuntos, aprender novas coisas, porque realmente essa informação que eu vou passar para vocês me ajudou muito a entender como funcionava tudo e é muito importante para a área de segurança que a gente vai depois prosseguir aí, de FRP e todas as partes que a gente trabalha aí quebrando as seguranças do dispositivo do Android, beleza? Vamos lá. Vamos falar hoje de segurança, tá? Então, eu separei algumas perguntas que eu acho essencial. Se você já fez, essas perguntas vão ser respondidas hoje. E eram perguntas que eu me fazia todos os dias e não achava respostas, ou pelo menos não tinha tempo de ir atrás delas, né? Com mais ênfase, né? Então, você já se perguntou onde começa a segurança de um aparelho de celular? Quando eu digo segurança, eu não falo aquele PIN de desbloqueio, eu não falo o PIN padrão de desenho, eu não falo dessas seguranças, eu falo da segurança de modo geral, do sistema operacional. Como os seus arquivos ficam seguros, né? Onde estão os protocolos de segurança ali da conta Google? Como que funciona toda essa parte, né? Ou ainda, como ela é organizada e executada? Quem é responsável por essa função, né? Aqui eu separei uma outra parte que a gente vamos entender de uma vez por todas como tudo isso ocorre por trás dos bastidores, porque não é uma coisa que a gente enxerga, não é uma coisa palpável. Então, por isso que às vezes é muito difícil da gente entender. A gente costuma ter mais facilidade para entender aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, né? É comum do ser humano acreditar quando vê, tá? Então, peço um pouquinho de criatividade, mas eu trouxe bastante coisa material para você conseguir tornar isso um pouco mais abstrato, um pouco mais palpável aí, beleza? Bom, para a gente entender sobre segurança, a gente precisa falar um pouquinho de processadores, tá? Por quê? Já vou explicar o porquê, mas hoje a gente conta com os processadores ARM, tá? Isso significa, é uma sigla para Advanced Risk Machine. Muito pelo contrário do que parece, que tem a ver com riscos, alguma coisa do tipo, vai significar simplesmente que ele trabalha com um tipo de RISC de metodologia de organização de tarefas. A gente conta com o RISC e o CISC, na verdade, né? Então, é o RISC que a gente vai utilizar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, só para não ficar muito vago na sua cabeça. Mas isso aqui não é primordial no dia a dia da bancada, mas eu vou explicar para que fique no entendimento de todo mundo, beleza? Então, o RISC é um conjunto de instruções utilizadas durante o processamento. Tá? Então, basicamente, ele vai definir o modo como o processador lida com as operações, com as tarefas. O RISC veio para facilitar essas tarefas, tornar mais simples e rápido esse tipo de protocolo de comunicação, tá bom? E foi extremamente necessário para o meio de smartphones, porque a gente contava com o CISC, que eram processadores muito potentes, que necessitavam de muita energia, como processadores de notebooks, computadores, como é o exemplo do X86, que tem diversos aparelhos aí de informática, beleza? Então, aqui eu já expliquei que tem menor necessidade de energia, por isso que ele é ideal para os smartphones. A gente conta com baterias com muito menor amperagem e potência, né? Armazenamento de energia. Então, por isso que ele é o mais utilizado, na verdade, por isso que ele é o ideal para utilização aí em smartphones, beleza?
Consequentemente, você vai ter um menor desempenho, só que é o suficiente para a gente operar uma board do tamanho de um smartphone, com as tarefas que o smartphone precisa para ser executado. Tá bom? Então, só para entender, os processadores que a gente tem hoje no mercado de smartphones são processadores ARM, que contam com esse tipo de tecnologia RISC. Simplesmente isso, tá bom? Ainda falando sobre processadores, né? A gente precisa entender como funciona toda essa tecnologia. Então, a tecnologia dos smartphones, ela veio através do SoC, que significa System on Chip, trazer uma revolução na parte de microeletrônica. Por quê? Ela conseguiu juntar a GPU, para quem não sabe, é o gerenciador, na verdade, basicamente o processador da parte gráfica do aparelho, a CPU, que é o processador geral do aparelho, né, o processador de processo, gerenciamento de funções, né, e de energia, e a memória RAM em um único chip. Então, você juntou o processador, a CPU, a GPU e a memória RAM em um único chip. Claro que tem SoCs, né, e chips que contam com ainda mais microcontroladores, beleza? Mas aqui foi só um exemplo. Dentro desses microchips, a gente conta com microcontroladores que eu vou mostrar para vocês a seguir. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre os microcontroladores, a gente precisa entender quais são os processadores que a gente tem hoje. Né? Nada melhor do que a gente analisar os processadores que a gente conta no mercado hoje para entender como que é o funcionamento desses microcontroladores. Beleza? Então eu trouxe três exemplos, que eles vão parecer muito um com o outro, tá? Só que eles possuem uma característica diferente, que é essencial aqui para o entendimento da parte de segurança, beleza? Então eu trouxe aqui o Qualcomm Snapdragon 845, né? O Samsung Exynos 9820, que é 9820, na verdade, que eles falam, e o MediaTek. São três marcas diferentes, né? Que são encontradas nos smartphones mais diversos por aí, beleza? Qualcomm, Samsung e MediaTek. Eu trouxe aqui todos os microcontroladores deles de modo geral para a gente analisar. Então, o primeiro é o nosso Qualcomm, tá? Então, a gente vai analisar isso de modo categórico aqui para vocês entenderem como esses chips funcionam e como eles são separados aqui para a gente. Então, aqui a gente vai ter, eu vou usar a seta para apontar, beleza? Aqui a gente vai ter o nosso modem, que ele vai cuidar toda da parte de RF, radiofrequência do aparelho, tá? Então, esse modem tem um nome, que é o Snapdragon X20 LTE. Então, é um tipo de tecnologia que vai gerenciar essa parte de radiofrequência do nosso aparelho celular, beleza? E separadinho aqui, o Wi-Fi, que também tem a ver com o setor de radiofrequência. Aqui tem uma outra tecnologia que vai ser responsável pelo display. Então, aqui, provavelmente, ele vai gerenciar a questão da qualidade de imagem, a resolução e toda essa parte. Beleza? Aqui a gente conta com a parte de áudio, tá? Então, aqui, se o seu celular tiver dispositivo de surround 7.1, por exemplo, vai ser gerenciado por toda essa parte aqui. Aqui temos a memória do sistema, que é a nossa memória cache, é aquela memória temporária que vai armazenar dados temporários para conseguir agilizar o processamento junto com o processador, beleza? Então, ficam alocadas memórias temporárias lá, que vão ser jogadas para o processador conforme você for utilizando no dia a dia aí o seu aparelho celular, beleza? Aqui temos outra parte que significa sobre a parte visual de processamento. Provavelmente aqui seja a parte da nossa GPU, beleza? A parte gráfica, o processamento gráfico do nosso aparelho. A parte Qualcomm, Spectra 280 ISP. ISP sempre é vinculado com a parte das câmeras, tá? Então ele gerencia a parte da câmera. Os megapixels, ele vai atuar aí nesse gerenciamento como um todo, beleza?
Aqui é a nossa CPU, é o nosso próprio bloco da CPU, tá? Então, esse é o nosso processador de modo categórico, beleza? E, por final, a parte mais importante que eu queria mostrar para vocês é o nossa parte de segurança, tá? Então, no nosso processador, no nosso chip no nosso SoC aqui, a gente já conta com segurança. Então, reparem que você não tem a segurança simplesmente no software, né? Então, aqui no nosso processador, no nosso chip, nos nossos microcontroladores, já contamos com uma parte de segurança, né? Então, em muitos aparelhos, o desbloqueio de bootloader já começa aqui, tá? Ele já começa nessa parte de segurança. E no caso de Samsung, o S-Boot também começa por aqui, beleza? Aqui é o nosso Samsung Exynos, né? O princípio é o mesmo, tá? A diferença é que, claro, que os módulos, os microcontroladores vão ser diferentes. Então, ele conta com a CPU, que aqui embaixo está escrito. A resolução está um pouco piorzinha que o outro, mas aqui está big. Então, é a nossa grande CPU, nosso grande bloco, tá? Depois divide entre câmera, vídeo, display, NPU e os blocos da CPU de forma middle, meio e little é a parte inferior. Então, ele separa o bloco da CPU dessa forma. É interessante a gente ver como os fabricantes trabalham com esses chips gráficos, né, e de processamento. E aqui temos novamente a nossa parte de segurança. Então, também temos na Samsung Exynos a parte de segurança já aqui no nosso chip, beleza? E aqui a parte de modem, a parte de GPU. Por fim, temos aqui o nosso MediaTek, tá? É o nosso X30. E reparem que ele possui mais ou menos a mesma arquitetura, né? Temos separado modem, memória, GPU. Aqui temos a nossa CPU, ISP, que é a parte das câmeras, né? VPU, na verdade, significa Video Processor Unit, tá? Na verdade, é a mesma coisa do que a GPU, só que vai gerencializar separadamente o vídeo, não somente a parte gráfica como a GPU, tá? Tem muitas GPUs que fazem já essa parte. Aqui ele setorizou isso. Não, não é nada muito avançado, tá? Aqui a parte do display e o codec de áudio. Se vocês repararem, aqui a gente não tem um microprocessador, um microcontrolador para a parte de segurança. Então, teoricamente, vai ser mais fácil atuar nesse dispositivo, porque provavelmente apenas nosso kernel vai ser responsável pela parte de segurança. Então, a gente não tem, propriamente dita aqui, uma parte de segurança dentro do nosso chip, do nosso processador, beleza? Então, essa é a grande diferença dos nossos grandes fabricantes hoje. Eu trouxe 3 exemplos, que é o Qualcomm, que aparece em muitos aparelhos, MediaTek, também aparece em diversos aparelhos, e o processador da Samsung, que também tem bastante venda aí no mercado, beleza? Então, o que vai mudar? Vai mudar os procedimentos que a gente vai ter que fazer para quebrar esses protocolos de segurança, tá? Os aparelhos que têm a segurança embarcados aí na nossa CPU, no nosso processador, a modo grosso falando, que a gente já entendeu que a CPU não é aquele chip inteiro, né? Vão ser mais difíceis de estar quebrando essa segurança. Então, porque a gente tem uma parte física propriamente dita, e não só uma parte virtual, uma parte virtualizada dentro do nosso kernel ou do nosso sistema operacional, beleza? Então, tendo isso em mente, você vai começar a entender que quebrar a segurança de um aparelho celular não é simplesmente fazer o FRP, tirar uma conta Google, né? A gente consegue ter uma dimensão de que é muito mais do que isso, né? A gente aqui tem os certificados, a gente tem acesso aos arquivos FS, que contém o nosso número de e-mail. Então, tem muita coisa mais por trás de tudo isso. Quando a gente fala de segurança, não significa só conta Google, tá? Então, eu gostaria que você tivesse essa visão e entendesse o quão vasta é essa área, o quão conteúdo tem para agregar na vida de vocês.
E quando eu comecei a perceber isso, é que eu fiquei realmente curioso e me senti desafiado aí atrás de informação, beleza? Então, mais ou menos é, é essa forma que a gente lida com os processadores para entender de modo geral. Eu vou fazer uma pausa, abrir para perguntas por enquanto, para saber se vocês estão acompanhando, se tem alguma dúvida por aqui, para prosseguir com os próximos conteúdos, falar um pouquinho das camadas abaixo do processador, para a gente entender até onde a gente vai, até chegar no nosso sistema operacional, beleza? Para não ficar muito denso, ficar muito cansativo, eu gostaria que vocês fizessem as perguntas aí, o que vocês têm de dúvida sobre isso. Se é que tem dúvida, né? Vocês devem estar digerindo tudo isso. Acho que o pessoal está digerindo aí a informação, porque o pessoal achava aí, até então, que o processador era uma coisa só, né? E ele é de fato uma coisa só na parte física, mas lá dentro tem vários setores que o pessoal não conseguia visualizar até então, né? E é muito legal você trazer isso para a gente, que aí o pessoal começa a entender melhor como é o funcionamento da coisa toda, né? Do aparelho inteiro. Sim, com certeza. É aquela questão, falar, putz, mas onde eu vou usar isso? A gente vai chegar nesse ponto, isso vai gerar de, de parte prática do seu dia a dia, né? Mas essa questão, até de você trabalhar a sua autoralidade, né? Imagine que você explique isso para o seu cliente, muitas vezes. Claro que você não vai dar uma aula para o seu cliente, mas o cliente que chegar fazendo desdém de um procedimento que você vai ter que utilizar desse seu conhecimento, você pode contra-argumentar com o cliente e conseguir uma aprovação facilmente de um orçamento, né? Ó, o Samuel perguntou aqui, na Samsung tem o setor de vídeo e GPU. Qual que é a diferença? Certo. Beleza, esse aqui é o da Samsung, deixei separadinho. Aqui a gente tem dois blocos, né? Tem, na verdade, dois microcontroladores. Tem a parte de vídeo e tem a parte de GPU, como você reparou. A parte de GPU, ele vai fazer como no MediaTek, isso, que separa por VPU e GPU. Acho que travou. É isso mesmo, tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Beleza. Tá. Como tem a parte de VPU e GPU, é justamente a mesma coisa aqui, tá? Você vai ter o processamento gráfico, né? Toda a parte de... Antigamente a gente só tinha a GPU, mas era normalmente só para processar gráficos. Hoje em dia a GPU tem muito mais a ver com qualidade de processamento também, né? Se você tem um pouquinho de... joga algum jogo online, alguma coisa do tipo, hoje existem GPUs aí, placas de vídeo, que contam com uma capacidade muito maior para conseguir lidar com esses processamentos gráficos de forma com mais qualidade, para garantir você mais frames, né, no processamento do vídeo e do gráfico. A única coisa é que essas pessoas, desses fabricantes, estão dividindo a parte de vídeo, propriamente dito, que seria a parte de reprodução dos vídeos em si, né? Da parte de imagem, da parte gráfica. Tá? Então ele está setorizando isso. Ele vai tirando uma parte grande, que seria a GPU de modo geral, e transformando em outras partes também. Beleza? Então basicamente é isso. Você vai tirar a parte de vídeo de dentro da GPU e setorizar para um outro microcontrolador. O Ronaldo também fez uma pergunta que eu não entendi muito bem. Ó, eu tenho uma pergunta: o que seria a palavra-chave para dizer aconteceu e processar um problema? Tipo assim, uma pergunta: qual seria a palavra-chave, o que é certo de acontecer e o problema memória processador? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas tem diversas nomenclaturas aí no sistema que a partir do momento que dá o erro, nós podemos ir direto ao ponto, mas esses erros são diversos, tá? Inclusive, na aula passada, o Fê acabou passando alguns deles para a gente, né? Eu não sei se eu entendi certo a pergunta.
Vamos ver se ele reformula aí pra gente, a gente acaba... Beleza, se quiser ir continuar, Fê, então, a palestra enquanto isso? Beleza. Bom, acho que não tem mais perguntas. O Ronaldo aí depois reformula pra gente. Vamos chegando aqui sobre o nosso kernel, tá? O kernel na verdade, todos esses conjuntos de microcontroladores que eu trouxe até aqui, dentro do processador, eles são ligados a uma camada mais baixa, que é o kernel, né? Então, ele é a nossa camada mais baixa de comunicação com o nosso hardware, tá? Então, é aí que a gente vai atuar. A gente não vai atuar no chip e não vai atuar na parte só do software em si. A gente vai atuar aqui na comunicação entre o hardware e o nosso software, tá? Então, aqui é o nosso tendão de Aquiles, tá? Então, é aqui que a gente vai começar a atuar. Como eu adiantei para vocês, kernel é a nossa camada mais baixa de comunicação com o hardware, tá? Ele funciona como um núcleo, imagine que seja uma central de controle, né? Que possui várias funções e administração de tarefas referente ao funcionamento de relação hardware-software. Então, ele vai controlar esses funcionamentos da parte do hardware e comunicar com o nosso software, tá? Ele serve como uma plataforma de comunicação. Não só como isso, ele vai controlar e gerenciar todas essas tarefas, que é o nosso kernel Linux, tá? Eu separei aqui as funções do kernel, porque às vezes a gente fala de kernel, fica uma coisa abstrata. Mas para a gente entender o que é o kernel, quais são as funções dele, é mais fácil a gente pensar dessa forma. Então ele tem que detectar todos os dispositivos. Então assim que você liga o aparelho, ele começa a detectar os hardwares, os periféricos, ele começa a detectar todas essas peças físicas do aparelho e o que ele precisa para funcionar e vai comunicar com o processamento aí gráfico ou a CPU, tá bom? Então ele faz essa comunicação, ele leva e traz informações necessárias para que tudo isso aconteça, beleza? Depois que o sistema operacional é carregado, né? Então subiu o Android, já está com o sistema operacional ligado, funcionando 100%, o núcleo, né, que é o nosso kernel, pode gerenciar os processos, arquivos, periféricos e a memória. Então, ele vai começar a gerenciar a parte de repente, da sua memória RAM. Ele vai decidir o que ele aloca ou não na memória RAM, né? Ele vai decidir quais arquivos ele vai manter processando ou não. Então, toda essa parte é feita pelo kernel. E o terceiro ponto, para enxergar o quão importante é o kernel e quão ele é presente no dia a dia, ele pode decidir a qualquer momento quais programas em execução devem ser alocados ou não para o processador. Então, os programas estão em execução. Para você utilizar o programa, ele tem que estar alocado no seu processador. Então, além disso, ele faz a decisão de quais aparelhos, de quais programas vão se manter ali no seu processador para serem executados propriamente ditos, de forma integral pelo usuário. Então, você tem vários programas em execução de modo secundário. Então, eles estão lá em stand-by, tem várias janelinhas lá que ocupam a sua memória cache. Ele é responsável por alocar, tirar isso da sua memória cache e jogar para o processamento dentro do processador. Então, ele que faz essa parte de comunicação entre todas essas partes que eu acabei de comentar. Então, ele vai ser responsável por esse alocamento também do processamento de arquivos e programas. Beleza? Aí vocês devem estar se perguntando onde entra o Android nessa coisa toda, né? Eu estou falando aqui de kernel Linux, Linux é uma outra plataforma, estou falando, nossa, está fazendo um monte de confusão, mas como eu falei na aula de ontem, o Android ele é uma virtualização do kernel Linux. O que é essa virtualização? Ele é como se ele rodasse por cima, né, de um outro programa, de um outro dispositivo, que é o nosso kernel Linux, tá? Por exemplo, antigamente a gente tinha empresas que rodavam, tinham vários servidores para diversos departamentos. Então, tinha um servidor para banco de dados, um servidor para protocolo de segurança, outro servidor para tal coisa. Além disso, ter
o engessamento, né, das comunicações entre essas partes tem um custo alto, porque você tem que contratar e alocar diversos servidores para diversos setores. E hoje em dia você pode fazer em um único servidor através das virtualizações, tá? Então é mais ou menos como o Android funciona. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque não é o foco, mas para você entender, o Android, que é uma empresa hoje do Google, atua em cima do kernel Linux, que é uma outra empresa. Beleza? Então ficará alocado assim na eMMC os arquivos e as partições do Android. É aí que entra nosso Android, beleza? Ele vai entrar diretamente na nossa eMMC, que é a nossa NAND Flash, como a gente pode falar, é onde vai estar alocado todo o diretório, as partições do nosso Android, beleza? Eu separei aqui os arquivos mais importantes que a gente precisa conhecer, que provavelmente vocês já viram, né? Ou já ouviram falar, ou já viram de forma prática no dia a dia de vocês, através dos erros, dos relatórios aí de aparelhos que acontecem na bancada, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre eles, não de forma muito aprofundada, senão vai ficar muita informação e muito técnica a aula, tá? Então tem o arquivo boot, né? Que a gente sabe que o boot ele refere à inicialização do nosso sistema operacional. Então a gente precisa do boot para que inicialize o nosso Android. Então o boot é responsável justamente por isso, iniciar alguma coisa. É o que o nome sugere também, beleza? Arquivo EFS/persist. O EFS são para aparelhos mais antigos, tá? Aqui dentro desse arquivo você vai encontrar o número de serial de e-mail, né? O MAC address, o Wi-Fi address, toda essa parte de seriais você vai encontrar dentro dessa pasta. E o persist muda a nomenclatura dos aparelhos mais novos, tá? E de diversas versões podem mudar os nomes, tá? Mas de modo geral aparecem dessa forma para você. Cache, que como a gente falou aqui, é toda essa memória temporária, né? Essa memória rápida, de rápido processamento, que armazena dados temporários, beleza? Então, através do cache, você consegue trabalhar, brincar com essas informações de modo rápido e temporário, sem alocar a memória física do seu aparelho, que é a memória, seria o HD, seria a nossa user data, que mais para frente eu vou falar aqui. Tem o recovery, que é a interface de recuperação do aparelho. Vocês estão cansados de saber. Vocês acessam o recovery mod para fazer restauração de fábrica, né? O famoso hard reset. Então, sem mais novidades. User data é a nossa memória interna. É a memória interna aí do cliente, onde os arquivos físicos, né, estão alocados. É justamente aqui que quando você faz o hard reset, você mexe tanto na memória cache quanto no user data. Você acaba apagando essas duas partições do nosso Android. E por fim, temos a System, que é onde carrega todos os arquivos do nosso sistema, né? Aquela pasta mais ampla, mais densa, que é a que mais demora para acabar o procedimento, né? Quando chega no System aí no procedimento, você sabe que vai demorar, que vai levar um tempo a mais, porque conta com vários arquivos e várias informações importantes. E eu coloquei etc porque tem vários outros arquivos, dependendo das versões e tudo mais. Tem o rádio, você vai contar com alguns arquivos como modem. Então, eu coloquei apenas esses que são os mais presentes de modo geral dentro dos aparelhos, beleza? Então, a aula de hoje basicamente é isso. Vocês vão começar a entender como que funciona a segurança, por que está vinculado com processadores, quais são as diferenças dos processadores no mercado e onde entra o kernel e o Android nessa história. Onde é que nós, profissionais de software, atuamos? Não é no processador e não é simplesmente no Android. A gente atua nessa comunicação muitas vezes com eles. Porque a gente precisa atuar ali para quebrar os protocolos de segurança, né? Como ontem a gente falou de arquivos essenciais aí do flash file e tudo mais, a gente já teve uma ideia sobre questão de flash, né?
E para a gente entender segurança, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? Para entender como que funciona a comunicação entre esse chip, né? O SOC que eu falei para vocês, e a nossa parte do sistema operacional. Beleza? Então, eu vou abrir de novo para perguntas. Finalmente terminei o que tinha para falar. Eu sei que é muita informação, é uma informação um pouquinho mais pesada, né? É um pouco mais difícil para digerir, principalmente quem não tem o conhecimento dessa parte de software. Só que é primordial para você entender, para você que quer entrar nessa área de software, ter aquela clareza do que você está fazendo, né? Porque às vezes a gente vai virar, como eu falei anteriormente, replicador de soluções. Eu posso aqui gravar diversas soluções, diversos problemas, que vai mudar todas as vezes, tá? De acordo com os patches de segurança, você vai ter que mudar a maneira de trabalhar, como você vai quebrar os protocolos de segurança. Aparelhos novos, como o Daniel falou, vão surgir e você vai ficar para trás, porque você não vai entender como que funciona a coisa. Você vai entender como que é o método para fazer aquilo e não entender como que funciona puramente a parte de protocolo de segurança do aparelho. Beleza? Então, se vocês tiverem perguntas aí, manda que essa é a Bem hora. bacana. O Célio perguntou, isso significa que o Android e o kernel trabalham separados? Certo? De certo modo, sim, tá? Um complementa o outro, tá? Só que eles são coisas diferentes. Nosso kernel não tem vínculo nenhum com o nosso sistema operacional. A gente poderia ter aqui um outro sistema operacional rodando em cima de um kernel Linux. Então, sim, eles trabalham separados, tá? Eles não precisam um do outro para existirem, só que eles precisam um do outro para se comunicarem, tá? Porque o Android hoje depende, ele é uma virtualização do kernel Linux. Então eles precisam do outro para funcionar, beleza? Mas não precisam do outro para simplesmente existir. É um outro sistema operacional, beleza? O Samuel falou isso tudo que vimos por último são arquivos que ficam separados por pastas na memória? Isso, esses arquivos ficam dentro da nossa memória MMC, tá? Então, esses arquivos ficam separados na nossa memória MMC, nossa flash, beleza? É Para interessante entender. ressaltar para o pessoal aí que é comum nós falarmos memória e MMC, mas é a própria memória mesmo lá dentro do aparelho, tá? Como se fosse o HD lá do computador. Alguns aparelhos chamados de MMC, outros é memória NAND, outros é memória flash, tá bom? Mas são as mesmas memórias muitas vezes usadas até em pendrives, por exemplo, tá? Então, essas memórias em si, elas são empregadas em diversos pontos aí da indústria da eletrônica. No aparelho celular, ela funciona lá como se fosse o HD mesmo do aparelho, tá? Para fazer uma analogia aí mais fácil do pessoal entender, é o HD do computador, é a mesma coisa do que essa memória eMMC que contém todos esses arquivos, tá? Isso é Então, Em geral, o pessoal está acostumado a ouvir mais memória NAND, memória flash, né? Até do que memória eMMC. Mas é a mesma coisa. Isso aí. A diferença vai ser o tipo de. Normalmente são as velocidades, né? Hoje a gente já tem o HD, hoje a gente tem o MMC e também agora tem o SSD, né? Que usam muito aí na parte de computadores. Então vai mudar a questão da velocidade, mas é uma analogia super válida para a gente entender como que funcionam as coisas aí. Isso, inclusive o SSD tem várias memórias flashes dentro dele para ir alocando, né? Ele é mais rápido justamente porque ele usa esses tipos de memória, que é bem bacana. Exatamente. Eu ia falar que para a gente visualizar isso, como que essas partições estão alocadas no nosso kernel, no nosso sistema operacional, dá para a gente fazer um uso, uma simulação pelo computador, né? Só que exige
um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de conhecimento, para a gente estar conseguindo fazer essa introdução essa simulação, na verdade. É como se a gente rodasse o kernel Linux em cima aqui do nosso computador, né? A gente consegue abrir o kernel Linux do nosso aparelho, do dispositivo móvel, né? Quem aí é da área de TI, que já fez a parte de segurança de informação, essas coisas, entende muito disso. E é muito legal para a gente enxergar todas essas pastas, endereços, porque a memória nada mais, nada menos é vários endereçamentos, né? Que o processador puxa um endereçamento, executa. Então, puxa outro endereçamento e executa. São vários bloquinhos que existem que as informações ficam alocadas naqueles lugares. Sabe um jeito legal do pessoal visualizar isso, Fê? Se o pessoal instalar um aplicativo que chama ES File Explorer, assim como outros aplicativos também mostram, você consegue entrar dentro da memória e visualizar as pastas dentro do aparelho. Aí que o pessoal começa a entender e falar, poxa, existe mesmo, tá aqui, né? Mas você não consegue modificar nem mexer nelas, porque a partir daí você precisaria realmente ser o administrador do sistema. E na realidade agora nós somos usuários, né? Mas dá para visualizar todas essas pastas. Inclusive, as pastas do usuário em si, tudo que o usuário movimenta lá dentro do aparelho fica lá naquela pasta SD card, né? Assim como todas essas outras pastas, boot, cache, recovery, todas elas, inclusive a System, tá tudo lá dentro do aparelho dividido, pasta por pasta, tá? É isso mesmo. Inclusive, é engraçado falar disso, porque tem muita gente que às vezes acaba entendendo um pouco, se sentindo confuso quando fala de depuração USB, de OEM, de toda essa parte, porque não entende essa parte anterior, sobre alocamento aí da memória, sobre os protocolos de segurança. Então você fala, putz, por que eu preciso? Você vai ficando, as peças vão se encaixando, né? E você vai começar a entender onde entra uma combination, onde entra essas firmwares de engenharia, né? Porque aí você é como um quebra-cabeça, tudo vai começando a fazer sentido. Eu sei que essas partes separadamente não fazem muito sentido na parte prática do dia a dia, mas você vai juntando um quebra-cabeça e aí como se fosse um Megazord você enxerga tudo como um todo, tá? Então você vai começar a entender como a combination vai atuar, para que ela serve, por que as pessoas usam para tirar a conta Google, né? Por que elas usam para ativar a depuração USB? Então, é um assunto legal aí, até para outras oportunidades. O Ronaldo aqui falou aqui que está admirado porque ele nunca ouviu falar dessas partes, né? Isso porque passar uma ROM, gente, é o termo usado por usuário para o usuário brincar com o aparelho. Vamos falar os termos certos a partir de agora, que uma firmware em si, ela é muito mais do que simplesmente ir lá e passar uma ROM, porque uma ROM pode ser só um visual diferente que você instalou no aparelho, né? Pode ser só uma modificaçãozinha. E quando a gente fala de sistema operacional, a gente fala realmente da firmware do aparelho, né? E para fazer os procedimentos corretos, seria interessante entender toda essa parte porque vem por trás do sistema operacional para você conseguir executar o procedimento, né? E não simplesmente replicar os processos igual o Fê aí falou, que vários processos aí são só replicados, né? Sem o pessoal nem saber o que está fazendo, né? Agora, eu vi uma pergunta interessante aqui, que é até bem bacana. Só não sei se dá tempo de responder. Se não der tempo de responder, Dan, vai ficar, a gente separa aí para falar sobre isso na próxima aula, tá? O Fê vai dar uma olhada aí, ver se dá para responder ou não agora, porque requer mais informação, né? E a gente está chegando aí, faltando pouquinhos minutos para acabar o nosso tempo de live. O que você acha, Fê? Uma pergunta, qual a diferença entre Dalvik e Arch Android Runtime?
A gente vai precisar de algumas analogias e um pouquinho mais a fundo disso aí, tá? Porque fora que vai causar um pouco bagunçado se eu não explicar umas coisas antes de esclarecer essa parte, tá? Então, eu vou separar sua pergunta. Na sexta-feira, encerrando a aula, ou melhor, abrindo a aula, se você tiver aí, a gente consegue falar. Então, aqueles minutinhos antes que a gente pede para curtir a página, a gente consegue desenrolando essa pergunta, tá? Eu não sei se eu vou conseguir responder a pergunta inteira, mas pelo menos eu explico de modo superficial o que são os dois processos aí, beleza? Beleza. Bom, pessoal, não conseguimos responder todas as perguntas, tá bom? Que nem o Samuel fez mais uma perguntinha aí também. Vai acabar ficando para uma próxima, tá bom? Mas nós sempre estamos tentando trazer aí o conhecimento, não só respondendo o que é uma coisa ou o que é outra, e sim para o pessoal entender por completo o que são, o que é o sistema, de como executar os procedimentos, porque tem até perguntas em si que requer realmente mais tempo para a gente estar desenrolando esse assunto com mais profundidade, tá bom? Mas eu achei muito bom, bem bacana. Inclusive, pô, a gente nunca sabe de tudo, né? Eu, particularmente, tinha partes aí que o Fê falou que eu mesmo nem tinha ideia, não sabia. Então é muito bacana a gente estudar cada vez mais. Cada bate-papo que a gente tem aí, a gente acaba aprendendo um pouquinho mais do universo aí que é o celular, que é praticamente um universo aí no nosso bolso, né? Tem milhões, bilhões de coisas aí que nós sempre estamos aprendendo dia a dia. Nunca tem fim, né? Nunca. Queria aproveitar para comentar também, achei super interessante a explicação do Fê, porque abre para uma possibilidade que quando a gente trabalha com um software do Android, a gente não está acostumado a olhar, né? Que é o que tem por trás, que é o caminho. Porque você, como o Daniel falou, você pegar o arquivo ROM e passar ali no Odin e instalar, mesmo que seja pelo ADB, é uma coisa mecânica. E o software, seja ele Android, ou seja ele qualquer tipo de software, ele é uma linearidade de informação, né? Então, a partir do momento que a gente, é como se a gente olhasse uma caixa menor e ela vai tendo várias caixinhas lá dentro, né? Então, essa explicação de hoje, eu acho que ela é muito legal exatamente para a gente começar a dar um passo atrás e entender o processo como um todo, né? Desde que ele sai do processador, nessa questão do kernel, até que o rapaz perguntou, kernel ele faz como se fosse as sinapses cerebrais aí da coisa, né? O sistema operacional ele vai te dar ali aquela possibilidade de interface gráfica, ele vai te dar aquela possibilidade de conversar ali com o sistema, como se fossem os sentidos, né? Enquanto um kernel ele está mais para uma sinapse cerebral mesmo. Então pode ter ali qualquer sistema em cima, como o Fê falou, claro. E isso é uma coisa interessante. Você começa a ver solução, você vai ouvir muito essas palavras. Kernel, e aí você vai começar a ver nomes de partições. Não, instala só o boot. Não, instala só o system e tal. E isso para o pessoal é uma coisa que demora até fazer um sentido total. E uma aula como essa que a gente teve hoje aqui, ela é super esclarecedora para quem já se aventurou e se aventura no dia a dia aí a não só fazer o básico, mas como a tentar resolver os problemas. E quanto mais a gente tiver dessa bagagem, desse conhecimento de como funciona o processo como um todo, desde a raiz dele até a tela, né, visual ali, onde a gente interage, é um caminho bem longo, e quanto mais profundamente a gente entender cada etapa, né, cada partição, como que cada coisa funciona, mais fácil vai ser aí para a gente conseguir resolver esses problemas. Então, show de bola, adorei a aula, acho que muito agregador. Legal. Só respondendo aí, Verônica, vai ficar gravada assim, tá? Não sei se a gente vai deixar gravada pro resto da vida, mas durante um bom tempo aí vocês vão conseguir assistir, reassistir e até mandar mensagens aí depois que acabar a live, que nós respondemos aí as perguntas, até nos nossos grupos aí da Central do Técnico, nós estamos sempre respondendo aí e tirando essas dúvidas da galera, tá bom?
Vale ressaltar que nosso grupo aí do Telegram está crescendo cada vez mais, e o legal lá é que todas as informações ficam gravadas. Então, se a gente manda uma imagem, um arquivo ou uma resposta diferente, continua sempre lá, tá bom? Então, é bem legal o pessoal participar aí do Telegram. Eu sei que não é costume de todo mundo. Eu, particularmente, fui obrigado a instalar o Telegram aí no meu celular esses dias. Ainda não tenho o costume de trabalhar com ele, porém, ele é uma ferramenta aí excepcional para o nosso dia a dia, tá bom? Telegram é show de bola, gente. Usei o Telegram. Se eu pudesse, eu usava só o Telegram. Acho ele muito superior aí em tudo. Muito bom. Verdade. Bom, Bom, pessoal, nós ficamos por aqui.